Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, trazendo mais uma palavra de fé e de ânimo para a vida de todos. E hoje o texto base encontra-se no Evangelho do Dr. Lucas, o médico Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amados irmãos, irmãs, nós sabemos que é muito raro encontrar alguém que não ouviu falar de Zaqueu. Algum cristão que nunca ouviu falar desse homem chamado Zaqueu. Ele era um publicano, ele era um homem que defraudava pessoas, ele era um homem corrupto, um homem muito desonesto, um homem que cobrava impostos das pessoas, cobrava taxas altíssimas das pessoas e, de uma forma muito desleal, ele vivia. Era um homem muito rico, diz o texto da palavra do Senhor, e esse homem, ele era amante das riquezas, ele era amante do poder, ele era amante do dinheiro. Ele tinha entre seus maiores amigos, melhores amigos, políticos, homens influentes, homens que governavam Israel, homens que governavam a sua terra na época. E Zaqueu, como todo político no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas em todo o mundo, a esmagadora maioria é corrupta. E nos últimos dias nós temos observado que a corrupção tem se alastrado, como Jesus Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, disse que aconteceria, que haveria de acontecer. O Senhor, ele vaticinou, ele profetizou que nos últimos dias a corrupção no mundo seria tão grande, seria tão enorme, tão alastrada, que não haveria mais na terra homens honestos. Pouquíssimos homens honestos haveria na terra. E hoje, se nós pegarmos os 8 bilhões de habitantes na face da terra, quantos que nós podemos dizer que são verdadeiramente honestos, que se tiverem uma oportunidade de roubar um dinheiro à vista, ali, diante dos seus olhos, ele não vai roubar? É claro, é óbvio, é evidente que a maioria das pessoas vão esticar as mãozinhas, vão esticar os bracinhos e vão pegar o dinheiro, vão olhar para um lado, vão olhar para o outro e vão sair correndo. Isso daí não tenham dúvida, porque a corrupção ela se alastrou no mundo como Jesus disse que aconteceria. E tem acontecido. E não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O mundo todo está tomado pela corrupção. A corrupção está desenfreada. E aqui Zaqueu era esse homem corrupto, esse homem desleal. Mas tem algo na vida desse homem que nós temos que observar. Havia um propósito de Deus na vida dele. E o propósito qual era? Que esse homem tivesse um encontro real com Deus. Até então, ele não tinha nenhum encontro com Deus, ele não tinha nenhuma aproximação com Deus, porque é impossível viver na corrupção e ao mesmo tempo servir a Deus. Ele era um homem que era afastado de Deus, era um homem que não tinha no seu íntimo nenhum desejo
de buscar a Deus. Mas notemos algo aqui tremendo da parte de Deus. Havia, como eu havia falado, um propósito na vida desse homem. E o propósito era o propósito da salvação. Quando Jesus vai até a cidade de Zaqueu, Jericó, ele passa pela próxima casa de Zaqueu e ele observa Zaqueu, era um homem muito baixinho, ele observa Zaqueu em cima da árvore. E nós notamos que Jesus ele olha para cima, aonde Zaqueu estava, sentado lá num galho, e Jesus diz para ele, olha, desce, mas desce correndo. Vem, mas vem correndo. Ou seja, Jesus estava dizendo, escuta meu filho, a tua situação é a seguinte, você tem que vir já para o centro da vontade de Deus. Porque basta, chega esse tempo em que você está vivendo de uma forma dissoluta, de uma forma que eu não estou me agradando, que o meu Pai não está me agradando. Mas Jesus fala com amor, Jesus fala com doçura, Jesus era um homem fino, educado, Jesus era amoroso, como é amoroso até os dias de hoje, sempre será, porque Ele é Deus. E Jesus ele chama Zaqueu, diz para ele descer correndo, por quê? Porque Jesus, quando olha para um homem, para uma mulher que está vivendo uma vida dissoluta, fora da presença de Deus, Jesus ele sofre com isso, ele se entristece com isso. E Jesus aqui ele mostra, não digo um desespero, mas ele mostra aqui uma preocupação com Zaqueu. A preocupação é, vem logo meu filho, você precisa de uma libertação. Vem logo meu filho, você precisa de um encontro real com Deus. Vem logo meu filho, o que você está esperando? Desce daí, vem para cá já. A mesma coisa o Senhor fala para nós. Você que me ouve, e essa palavra serve para mim também. Será que nós não estamos precisando de descer correndo, não? Será que nós não estamos precisando de ter verdadeiramente um reencontro com o Senhor? Será que nós não nos afastamos do Senhor por alguns motivos? Será que nós não estamos em falta com o Senhor em alguns aspectos das nossas vidas? É uma pergunta que fica para mim e fica para você. A palavra passa aí, mas passa aqui. A espada passa aí, mas a espada passa aqui também. Será que nós não precisamos retomar em alguns aspectos a nossa vida com o Senhor? E nós observamos que Zaqueu, quando ele desce da árvore, ele desce jubilando, ele desce com alegria. Ele desce com ânimo, ele desce com alegria tão grande que diz a palavra do Senhor que ele desceu apressado e recebeu Jesus com júbilo, recebeu Jesus com alegria. E quando Jesus diz que era necessário que ele pousasse na casa de Zaqueu nesse dia, biblicamente falando, a casa também significa o meu corpo, o seu corpo. Ou seja, é o templo do Espírito de Deus. Então, Jesus está dizendo para Zaqueu, convém que eu habite em você. Convém que eu habite a partir de hoje no teu corpo, que eu habite na tua alma, no teu espírito. Convém que eu habite dentro de você, porque a casa também significa nós mesmos, nós, pessoas. Então Jesus ele convida Zaqueu, não só para entrar na sua casa física, com portas e janelas, piso, assoalho, mesas, cadeiras, mas também na casa Zaqueu. Por exemplo, ao João, a casa João, a casa Maria, a casa Paulo, a casa Pedro, a casa Tiago, a casa Maria Helena, a casa Isabel, a casa Renato, a casa Rodrigo, assim cada um de nós somos uma casa. Então todos nós somos uma casa, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: a nossa casa está repleta de quem? Está repleta do Senhor ou está repleta do inimigo? Está repleta de Deus, do Espírito Santo de Deus, ou nossa casa está repleta de nós mesmos, das nossas próprias ambições, do nosso próprio eu? Ou seja, nós estamos habitados em nós mesmos ou estamos habitados pelo Senhor?
E aqui o Senhor Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, na casa física, e conversa com Zaqueu, ministra a palavra sobre a vida de Zaqueu, e Zaqueu diz para o Senhor: olha, a partir de hoje eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, eu vou dar metade para os pobres, eu vou vender a metade para os pobres, e também aquilo que eu defraudei, que eu roubei, eu vou restituir às pessoas 4 vezes mais. A partir de hoje, eu quero sair dessa vida que eu tenho vivido. Eu quero sair dessa vida perversa, essa vida de mentiras que eu tenho vivido, porque eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro faz com que eu deseje do fundo da minha alma uma mudança radical em minha vida. Então ele diz para o Senhor Jesus: a partir de hoje, vou pegar metade dos meus bens e vou doar para os pobres. E quem eu defraudei, quem eu roubei, quem eu corrompi, ou eu me deixei corromper, vou devolver 4 vezes mais. E assim o Senhor se agradou de Zaqueu e diz que naquele momento a salvação entrou na casa de Zaqueu, ou seja, a salvação entrou na família de Zaqueu, a casa, mas também entrou na casa Zaqueu. Tanto na casa de Zaqueu, com seus familiares, como na casa Zaqueu. Ou seja, Zaqueu, a partir desse momento, ele começou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus. A partir desse momento, ele foi ali lembrado pelo Senhor de que ele era um filho de Abraão. Ou seja, era um homem judeu que tinha na sua história, por ser um judeu, então ele era marcado como um filho de Abraão. E sendo filho de Abraão, ele também era filho de Deus. Porque todo aquele homem judeu que seguia as recomendações do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro dos judeus, esses homens seguindo o Pentateuco, esses homens eram considerados filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus, porque Abraão, ele tipifica a presença de Deus no meio do povo através da fé. E o Senhor diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu para salvar a família de Zaqueu e entrou na casa Zaqueu para salvar a Zaqueu. Meus amados, a pergunta que fica é se nós estamos em falta com o Senhor, aonde estamos em falta com o Senhor, porque Jesus, ele deseja habitar na nossa casa, na nossa família, mas também na casa nós mesmos. Nós somos uma casa e o Senhor, ele quer habitar nas nossas casas físicas, nas nossas casas com portas e janelas, mas também na nossa casa espiritual, porque nós somos espírito e somos alma também, e o Senhor quer habitar em nós. Então, que sirva de reflexão em que áreas das nossas vidas precisamos de um conserto com o Senhor. Em que áreas de nossas vidas precisamos de uma restauração no nosso caráter? O Senhor hoje, ele me trouxe para dizer que ele cura o caráter de um homem e de uma mulher. Só nós sabemos as mentiras que muitas vezes proferimos. Só mesmo o Senhor sabe, nós sabemos. Coisas que nós fazemos escondido, que as pessoas não ficam sabendo. Então tem coisas que nós precisamos de um conserto com o Senhor, e o Senhor me trouxe aqui com todo o amor para falar para os irmãos que é necessário que nós venhamos fazer um conserto com o Senhor, porque assim como ele fez com Zaqueu e com a família de Zaqueu, ele também quer fazer conosco, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estamos no YouTube, e essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Agradeço a todos pela atenção. Peço a todos para que aqueles que ainda não se inscreveram no canal se inscrevam, acionem o sininho para que possam receber notificações de novas mensagens e também curtam a mensagem no próprio YouTube para que o canal possa crescer e expandir as mensagens cada vez mais dentro do próprio YouTube. Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos que me ouvem, em nome do Senhor Jesus.